Terça-feira, 17 de março de 2015, 20 horas. Estou sem relógio, mas deve ser pontualmente 20 horas. Estamos aqui na parte social do União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Atrás aqui o cenário bem convidativo, uma piscina que é formato feijão, pelo menos era assim que falavam quando era criança e vinha desfrutar aqui, que meus pais eram associados. Eu fui associada até os 21 anos, depois dos 21 começo a pagar uma taxa a mais, aí meu pai falou, você nem vai direito mais, já tem outro ritmo de vida, então... Mas a gente continua com o título aqui do clube, que é bem legal, né, Léo? Boa noite. Boa noite, minha cara Tiane Alonso Mendieta. Esse Alonso ninguém precisa saber o porquê, mas nós aqui sabemos. Enfim, boa noite a você. Eu voltei uns 10 anos, né? A Tiane semana passada voltou uns 10 anos, a lá Fernando Alonso, mas brincadeiras à parte, boa noite a você, beijo. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o cenário é bem convidativo. A gente estava até comentando aqui, fazendo algumas brincadeiras antes do início do programa. A gente poderia, quem sabe, um dia gravar durante o dia, ensolarado. Pensou, Tiane? Aí seria legal. Mais convidativo ainda. Seria espetacular. Mas o programa de hoje é muito legal. E para quem não sabe, né, ainda, quem tá vendo essa piscina aqui de fundo, quem não nos acompanha nas redes sociais, que deve estar se perguntando onde que é o programa de hoje e tal. Estamos no União Barbarense, na parte social do União Barbarense. Aliás, também tá muito legal aqui, todas as piscinas, tá iluminado, tem gente aqui na mesa de bilhar, tem gente ali na lanchonete do Jairo e da Andréia, tá show de bola o União Barbarense aqui nessa terça-feira à noite, e o convidado é especial e merecia um cenário como esse, né, Tiane? Com certeza, aliás, acho que os pupilos deles estão aqui, ó, acompanhando. Cláudio Brito é professor de vocês? Ah lá, é professor dele sim. Bom, o nosso convidado é o ex-jogador, agora mesmo que o ano passado ele participou do programa, ele ainda estava no fim da carreira, disse que ia parar. É o ex-jogador Cláudio Brito e agora treinador técnico dessa molecada. Cláudio Brito, boa noite, obrigada por aceitar mais uma vez o convite do Bola na Web da SB 24 Horas. Obrigado ao Léo, o pessoal todo da equipe que fez o convite, e eu fico... Primeiramente, muito satisfeito de revê-los, que são grandes amigos, e a gente criou um vínculo muito forte aí ao longo desses 5 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste, defendendo as cores do União, e uma vida nova, tremenda satisfação. Eu estou vivendo algo que eu achava que não ia viver, é impressionante. Eu estava comentando outro dia com o pessoal aqui do clube, como a gente, Léo, passa a gostar das coisas, às vezes a gente não tinha noção de que aquilo era um caminho. Eu tô amando essa gurizada aí, a cada dia o pessoal tá empolgado, o pessoal vem desfrutar do clube e aceitou a filosofia que eu, Cláudio Brito, estou implantando junto com a diretoria a respeito dessa escolinha, que não é formar atletas, mas sim um trabalho socioeducativo, porque eu lido com filhos de sócios. Então é um planejamento fantástico, uma expectativa muito grande, e assim como era defender a União dentro de campo, eu estou defendendo agora aqui, representando essa molecada, os pais e a parte social do clube, que nem você frisou, está de parabéns, está se reestruturando cada vez mais condições de tratar bem o nosso sócio, pessoal de Santa Bárbara do Oeste região. Nós estávamos até recordando, eu, o Denis, a Mayra, meu pai, porque o Léo ele é mais novo, né, Cláudio? Ele tem essa vantagem, né? Eu lembrei de uma história que eu vim conversando com meu pai, acho que eu tenho 26, acho que faz uns 20 anos isso, mais ou menos. Não tinha celular na época, tinha bip. Lembra do bip? Não. Que as pessoas mandavam mensagem, ligava para a central do bip e o bip mandava mensagem. Aí eu vim um belo dia com 2 amigas minhas de infância e a gente vinha de integração, porque não pagava, né? Aí a gente pegou a integração e subimos aqui a Avenida Monte Castelo, chegamos aqui no União. Aí a gente ficava horário de verão até acabar mesmo, fechar a piscina e a gente ia descer embora. E caiu uma chuva mais forte que a de ontem, que foi bem forte ontem. Uma chuva e eu tentando ligar pro meu pai para bipar pelo orelhão a cobrar. Imagina se meu pai recebeu a mensagem do bip. Meu pai não veio me buscar até agora. Fiquei esperando. Mas é gostoso a gente lembrar. Meu pai conheceu minha mãe aqui no Salão Social. Faz 30 e poucos anos. Vai lá. Meu pai conheceu minha mãe aqui no Salão Social. O Denis lembrou da época dos bailes do Havaí, das domingueiras que tinham, som do Eric, som 90 graus. Tinha o concurso, os passinhos, né? Lá das musiquinhas lá pop dos anos 90, né? E
Tinha também, antes do baile do Havaí, tinha um concurso que era Garota e Garota Piscina do União, que todo mundo queria concorrer, porque... Eu não. Não sou tão assim também, eu era menor, Léo. Aí... Eu lembro que as meninas e os rapazes concorriam e depois, quando você chegava no baile, eles colocavam um colar em você para receber. Então é bem legal, é bem gostoso estar aqui na sede social. Bom, Cláudio, quando surgiu o convite para você assumir essa escolinha social, que é um trabalho muito importante na formação não só de atleta, mas na formação de cidadãos para o Brasil, para dar continuidade no trabalho, que é o mais importante, socioeducativo? Foi muito súbito, assim, porque quem estava à frente desse trabalho aqui era o Tony, nosso companheiro de quando nós estávamos jogando. Ele era preparador de goleiro, ele foi em 2010 e depois ele ficou auxiliar do Claudemir e depois auxiliar do Vaguinho. E ele que estava à frente desse trabalho, Tis. E ele recebeu um convite do Vaguinho, quando o Vaguinho estava lá no Rio Claro, dele trabalhar lá, que sempre foi o planejamento dele, sempre foi a intenção dele seguir a carreira de treinador mesmo. E ele me procurou e falou: Brito, olha, eu não posso deixar a União na mão, cara. Tem uma gurizada lá que um trabalho legal e eu vou ter que sair. Tá certo que eu vou ter que sair. Eu não quero deixar o pessoal na mão. Isso acho que foi numa segunda-feira. Aí eu pensei em você. Eu falei: pô, Tony, União, cara, né? A minha saída foi muito brusca, assim, né? A minha parada foi muito repentina. Aí eu falei: Tony, ainda tinha umas coisas pra gente estar resolvendo, extra-campo. Aí o Tony falou: Britão, vai lá, conversa com os caras, porque os caras vão te procurar. Aí eu falei: poxa vida, beleza, se os caras me ligarem, vamos ver. Aí no outro dia o Jário já me ligou: Britão, assim assado a situação. Eu falei: Jário, tô indo aí pra gente conversar. Porque as coisas têm que ser conversado no tete a tete, como a gente fala. Aí o Jário me explicou a situação, que o Tony estava saindo, tinha uma gurizada aí, isso na parte da manhã. Aí a gente, junto com o presidente, seu Dário, conversamos também algumas coisas que nós estávamos resolvendo. Aí eu falei, o coração falou mais alto. Aí eu falei: poxa vida, União não adianta, União é minha segunda casa mesmo, e vamos tocar, e tem a molecada, vamos. Sei que quando foi à noite eu já estava no campo e foi muito súbito assim. E foi muito bom. Os pais aceitaram, a gente fez uma reunião aí semana passada, o pessoal entendeu que é que nem você falou, nós estamos aqui para formar cidadãos. Eu não tenho nada contra as escolinhas, e tem muitas boas escolinhas em Santa Bárbara, Americana, região, mas não é o caso da nossa escolinha aqui. Aqui eu lido com filho de alunos, de sócios. Então tem um menino que ele é acima do peso, tem um menino que ele vem uma vez por semana, ele está aqui para usufruir de uma escolinha, de um professor que coincidiu de ser o Cláudio Brito. Então, às vezes, tinha muitos pais que estavam até não entendendo essa parte, sabe, Léo? Eu estava até cobrando, às vezes, do menino algumas coisas que eu estava percebendo que não era esse o caminho. Conversei com a diretoria e nós sentamos em fazer uma reunião com os pais, com os alunos, e explicar que a escolinha de futebol socioeducativa do União Barbarense não é formadora de atleta, mas sim formadora de homens, de caráter. Aqui eu tenho menino de 4, 5 anos, são crianças. E eles não podem perder o prazer de se divertir, embora a gente passe a experiência, passe o que a gente teve no futebol, foram 20 anos, foram 14 clubes e 20 anos de experiência. Eu passo sim em termos de treinamento, né, em termos de base, mas não é esse o principal, Léo. O principal aqui é conciliar junto com os pais uma educação, uma disciplina, e graças a Deus tem sido bem aceito, e a cada dia o pessoal está procurando a escolinha, está usufruindo, e o professor Brito está cada vez mais aí sendo bem falado na molecada, e os pais também, isso que é importante. Legal, legal. Essa história, esse relato aí do Cláudio Brito em relação a escolinha, como ela está funcionando, principalmente, eu tenho certeza, Brito, e até já vou fazer essa pergunta para você agora, você está frisando, e é bom que se frise mesmo, que a prioridade da escolinha social do União Barbarense hoje, comandada pelo Cláudio Brito, é formar cidadãos. Porém, a gente não pode negar que, caso surja um moleque que você perceba que tem um talento, você perceba... Porque o jogador diferenciado a gente percebe de pequeno, né? Verdade. A gente percebe de pequeno, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você também está atento a isso. Apesar de não ser a prioridade, você também vai ficar de olho nisso, né, Brito? Isso foi um dos assuntos de pauta da reunião, Léo. Nós frisamos que nós também não vamos matar sonhos de ninguém. É isso. O menino... que tem aquela coisa, nasce homem e o pai quer logo dar uma camisa do time e que vai jogar no time e tal. Às vezes é um sonho do pai.
Mas é óbvio que aquele menino diferenciado, junto com os treinamentos que nós estamos dando, e tem sido bons treinamentos, tem sido coisas que os meninos têm aprendido a evoluir, sempre tem um diferenciado. Tem um menino que começou semana passada ali, nunca tinha feito zigue-zague no cone. Impressionante, fez melhor que muitos jogadores aí, profissional. Então, quer dizer, já é por natureza isso. E nada, eu falei isso para os pais. Nada vai impedir de amanhã depois a gente poder estar aí indicando para algum lugar, né? Vai montar a base do União aí, a gente vai ter oportunidade de falar, ó, tem um menino assim assado, vamos colocar aqui para ele estar tendo a oportunidade. É óbvio, que nem você frisou, não é o primordial, mas com certeza sempre aquele que tiver um diferencial e a gente puder estar usando aí o que a gente conquistou ao longo desses anos de bola, que é conhecimento e credibilidade, de estar podendo dar uma força, poxa vida, isso aí vai ser natural, isso vai acontecer natural na vida desses garotos. Ô Brito, foi seu aniversário recentemente, semana passada. 25 anos, né? 25. Mas, falando sério agora, 39, é isso? 3.9. 3.9. Agora sim, você também já citou essa questão da sua decisão de encerrar a carreira. A Tiane falou no início, e é legal porque no ano passado você participou, eu ainda não era apresentador, mas você participou ainda como jogador do União. Brito, algumas coisas chamam a atenção quando o jogador decide parar de jogar. Por exemplo, a vontade, obviamente, o cara tem que ter a vontade de parar ou não, isso tem que partir dele. Mas também tem alguns outros aspectos. O que pesou para você decidir, eu vou parar agora, não quero mais ser jogador profissional? União chegou, eu acho que a sua resposta vai ser sim, mas União chegou a te fazer uma proposta para continuidade da sua carreira. Como é que foi essa sua tomada de decisão? O que pesou e o que você talvez, não vou dizer se arrependa, porque já que você parou, você não se arrepende, porque isso parte muito de você. Mas alguma coisa que você deixou de fazer na sua carreira, que você hoje, se estivesse jogando, ainda poderia fazer? Enfim, faz um resumo pra gente, Brito, dessa sua tomada de decisão de parar de jogar futebol. Muito boa sua pergunta, Léo. E assim, eu queria até que minha esposa estivesse aqui pra... Aliás, mandar um beijo pra Silvana. Mandar um beijo pra ela, que senão eu tô lascado. É isso, Silvana foi minha professora, ela sempre solicita com a gente, ela que é assessora do Brito. Porque o Brito é meio difícil de responder no Facebook, a gente tem que procurar a Silvana porque ela responde na hora. Isso é verdade. E essa pergunta seria interessante se ela estivesse aqui, porque, Léo, essa decisão eu tomei junto com ela, porque o ponto primordial, a temporada. Né? E é muito bom eu ter esse espaço aqui com vocês, eu agradeço mais uma vez, porque é a primeira vez que eu falo isso às claras, assim. Quando eu fui no programa lá, eu ainda dei uma mascarada boa, porque eu ainda estava naquele... Mas agora não tem mais demagogia, não tem mais nada, e as coisas são bem transparentes na vida da gente. A temporada que nós tivemos com a antiga diretoria foi o ponto primordial da minha parada. Por quê? Porque logo quando eles assumiram, eu tinha um contrato de 1 ano com a União, e eles assumiram para a Copinha, aquela coisa e tal, eu fiquei, tinha um acordo para ficar para a Copinha e para a Série A2 do ano seguinte. Só que a diretoria, por uma razão que eles não deixaram claro, eles não me queriam. Eles simplesmente só falaram que não me queriam. Vieram para mim e falaram, ó, Brito, a gente não quer contar com você, porque a gente, sei lá. Quando começaram a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver, tipo, União eu não era dono do União, aquela coisa de Cláudio Brito para eles, eu não sei lá. Só que falaram que não queriam eu, mas eu tinha um contrato. Então o que pesou? A minha decisão. Quando veio isso da diretoria, eu fiquei meio assim, falei, mas e o treinador? Não, o treinador é o único que te quer. O Claudemir Peixoto. Na sala com eles, tudo aqui. Eu falei, tá bom, professor, nós vamos ficar aí, tamo junto. Eu não ouvi um silêncio na sala, porque não era aquilo que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir, ó, já que nós estamos falando pro cara que a gente não quer ele, vai ter vergonha na cara dele, vai pegar a toalhinha. Só que, gente, eu não queria sair do União assim, cara. Pô, se os caras não me conheciam e nunca me conheceram, fizeram um preconceito a respeito de mim, eu tinha mais que motivo para mostrar para eles quem eu era. E eu jamais ia sair do União Barbarense dessa maneira. Então eu saí chorando da sala quando eu falei para eles, eu falei, vocês não me conhecem e eu vou ficar até o fim. Eu não ouvi um silêncio, um barulho na sala, saí, toquei a copinha, só que eu não sou bobo, né, Léo? Eu 20 anos de bola. Eu falei, treinador me quer, mas eu não vou jogar.
Ele me quer pra estar no grupo. E eu sabia que eu tinha coisas pra oferecer, pô, né? Um bate-papo, auxiliar os garotos, e pra mim tava bom. Eu falei, vou cumprir o meu contrato e tá bom. Só que eu tinha 100 jogos. Mas eu tava abrindo mão de tudo isso. Eu só queria ficar no grupo. Só que o futebol dá volta, Léo. Chegou a pré-temporada, foram contratando os jogadores. Eu sabia que eu ia ficando de canto, mas não tinha problema nenhum. Eu casei, me deram 20 dias de folga. Nossa. Eu nunca vi em plena pré-temporada, mas tudo bem. Tudo bem. Exato. Mas beleza, casei, foi uma bênção. Graças a Deus eu falei, vou cumprir meu contrato. Só que é futebol, gente, futebol dá voltas. Então, o que aconteceu? Coincidiu que daqui a pouco lesão dos jogadores que vieram para comprar o elenco para jogar, lesão, contusão e enfim, aquelas coisas que o pessoal que estava aqui, que ouviu alguma coisa aí de internet, de informação, soube, o Brito acabou sendo titular da primeira partida. E a faixa no ombro do Acosta. Não tinha nada contra isso, gente, pelo amor de Deus. Ser capitão, não ser capitão. Eu nunca deixei de ser o Brito por faixa. Eu sempre fui eu, independente de qualquer coisa. Mas eu vi que tinha alguma coisa comigo. Só que futebol dá volta e existe um Deus no céu. Aí a bola rolou, a vida rolou, o Brito foi. Firmei, graças a Deus, embora o time capengava, mas eu tava ali firme. E os caras tiveram que me engolir, cara. Só que literalmente. Só que aconteceu uma coisa, Léo, que foi estupim. E eu sofrendo muita pressão. A Silvana na arquibancada, ela ouvia muita coisa, cara. Que eu queria que ela tivesse aqui para contar. Que eu contando às vezes é mais fácil, vocês estão vendo um lado da coisa, né? Eu acabei presenciando uma oportunidade. Exatamente, ela comentou comigo, ela saía chorando das coisas que ela ouvia. Eu falei, poxa vida, mas que coisa, né? Mas tudo bem, a vida rola. E a gente lá. Quando o time oscilou e o Claudemir falou, olha, jogou a toalha, que o Claudemir também brigou com eles, com a diretoria que tal. Aí eu reuni o time, aí eu falei, gente, agora sim chegou a hora da vergonha na cara. Reuni o grupo e falei, ó, um capitão não abandona o barco, Tiz. Mas pra mim não dá. O único cara que me queria no grupo tá saindo, eu tô saindo junto. Aí foi aquele maior alvoroço do jogador, não, mas porque alguns sabiam dessa situação. Porque, gente, eu sempre joguei no União, eu sempre recebi mais, menos, às vezes não recebia, mas sempre tava lá dando a vida, como a gente fala na bola. Então isso aí pra mim não era a questão principal. A questão é como eu estava sendo tratado, cara. Isso estava me incomodando de um jeito. E aí eu cheguei e falei, não, pra mim chega. Os caras reuniram, foram lá. E eu não queria mesmo, estava saindo junto com o Claudemir. Até que o seu Dário foi lá, ficou sabendo da história. Deu um alvoroço. Na época o Leônidas, né, o zagueiro, conversou com os caras. Falou, o que vocês fizeram com o Brito, cara? Pô, o Brito era por ser um dos caras mais considerados, um dos caras mais renomados, até em termos financeiramente. E a gente ficou sabendo que fizeram coisas comigo financeiramente que nem em época de Júnior eu ganhava. Mas enfim, isso não foi o fator, eu vou chegar no fator. Resumindo a ópera, os caras me chamaram. Aí veio Jorley, o Almir e os outros membros da antiga comissão. Falaram, Brito, ó, nós erramos com você na frente do seu Dário. Nós não conhecíamos você e tal, e agora você é o nosso capitão, pô. Você é o nosso guerreiro, sabe aquela coisa? E eu sou muito assim, cara, sabe? Eu sou muito sentimental. Eu comecei a chorar, não consegui falar nada na época, na hora. Aí eu falei, cara, vocês não me conhecem, vocês nunca me conheceram. Não, Brito, fica com a gente aí, você não pode abandonar nós. Nossa, você é ponta firme, você é o nosso guerreiro, nosso capitão, nós precisamos de você. Aí eu resolvi ficar até o fim. Aí chegou o Vaguinho já me conhecia, trabalhamos juntos no Atlético de Sorocaba. Vaguinho, Britão, preciso de você. Eu falei, pessoal, tamo junto. E graças a Deus não deixamos o time cair. Só que eu falei, aí fiz os 100 jogos, graças a Deus. Foi uma festa muito grande, seu Dário junto com o pessoal organizou uma festa muito boa. E quando acabou, que nós, graças a Deus, escapamos e ainda ganhamos do Rio Branco, eu falei, eu respirei, eu falei, é a hora de parar. Porque os caras conseguiram tirar de mim, Léo. Agora vem o ponto primordial de eu ter parado. Aquela coisa de eu chegar e ter o prazer de vestiário. O prazer de trocar, independente se está recebendo, se não está recebendo, se está recebendo muito, se está recebendo pouco, se está comendo bem, se está comendo a bisteca da tia. Aquela coisa de dia a dia, eu estava perdendo aquilo ali. Os caras conseguiram tirar isso de mim. Aí eu falei, era a hora que eu sabia que isso acontecesse, e quando acontecesse, era a hora de tomar outros caminhos. Coincidiu aquele impasse de eles ficarem, não ficarem, aquela coisa, eu falei, não, vou tomar outros rumos, e a minha vida vai continuar. Conversei com a Silvana, amor, eu te conheço, eu sei que você chegou no seu limite emocional. Se é isso, eu sei que você tem condições de mais, eu tenho mesmo, condições de mais 2, 3 anos, graças a Deus, tenho uma boa condição. Mas a cabeça já não estava mais. Foi a hora, cheguei no seu Dário, conversei com ele, abri o jogo para ele como pai, como filho, tivemos uma boa conversa, não tivemos problema com isso. E foi uma parada brusca, mas foi uma parada
que nem o pessoal fala, pô, Brito, de repente você ficou magoado. Não fiquei magoado, cara. Eu vejo isso até como uma coisa boa, porque graças a Deus hoje o pessoal vê só coisa boa do Cláudio Brito, independente de tudo que os caras tentaram fazer contra mim. Então isso pra mim me basta. Não é fácil, né? Principalmente assim, quando você perde um encanto, né? Que foi o que aconteceu. O Cláudio Brito sabe, todo mundo sabe da história que ele tem com o União Barbarense. Quarta-feira passada eu estive acompanhando a vitória do União sobre o Guaratinguetá 2-1. E eu vi uns episódios desse tipo também. Por exemplo, o Melinho. Tem dia que o jogador não rende tudo que a torcida espera. Sim. Tem dia que sim, como ele deu passe pro gol do empate do União contra o Guarani. Depois eu não sei, eu acompanhei pela Rádio Luzes, mas tudo indica que o juiz também prorrogou um pouco demais e aí aconteceu o empate a virada do... Então, exatamente, o gol do Guarani. E aí o pessoal reclamando dele. E aí eu vi que ele respondeu. Aí eu falei... já não tá legal, porque quando o jogador responde pra torcida, é que não já tá no limite, não é, Sim. Cláudio? E eu vejo assim, e ainda quando se tratando de torcedor, embora o Melinho, eu conheço o Melinho já há um tempão, um cara acima da média, subiu o time com a gente, cara sempre equilibrado, não precisa provar nada pra ninguém. E se tratando de torcedor, ainda a gente até, que ele tava no calor do jogo, eu acho, Exatamente. né? Mas em vindo de torcedor, a gente sabe, o torcedor te ama hoje, amanhã se o time perder, ele te odeia. Né? Independente do que se você foi o Cláudio Brito, se você foi de 100 lá atrás, não, ele quer saber do atual momento. Mas quando parte daquelas pessoas que te cercam, que vai tentando te minar dia a dia, torcedor é só no jogo. No outro jogo você vai bem, o cara te coloca lá em cima de novo. Agora, quando se trata de uma diretoria ou de uma comissão que tá no teu dia a dia, Léo, isso te mina, cara. Isso tira a tua força, tira a tua alegria, tira o teu prazer. E futebol é prazer, cara. Futebol né? A gente nasce correndo atrás de bola, aquela coisa prazerosa. Quando tira isso da gente, é parte da gente que sai. E eu sabia que quando acontecesse isso comigo, era a hora de eu tomar outros caminhos. Aconteceu e, né? Hoje eu tô feliz, graças a Deus, e acabei por cima, como o pessoal fala, né? Exatamente. Quarta que eu acompanhei o jogo, entrou o meu sobrinho, né? O filho da Vanessa, né? Que é irmã do meu namorado, o Henrico. Ah, ele é lindo. Ele é lindo, né? Ele entrou com a chupeta na boca ainda no campo. Eu vi que o Cláudio Brito, ele é responsável por isso, Léo. Ele organiza as crianças que participam da escolinha, que elas entram no gramado. E é uma festa que é bonito de ver, é emocionante, né? Isso também ajuda eles a ter esse contato e aquele sonho de, um dia eu vou subir aqui o gramado do Antônio Guimarães, vínculo, né? Vestido com a camisa do União. Partiu de você essa iniciativa ou da diretoria, Cláudio? Não, a diretoria já tinha um planejamento. Eu acho que na época o Tony não tinha, acho que, tempo disponível, ou também não tinha a quantidade de garotos que hoje, graças a Deus, nós estamos aí com 60 meninos de uma questão de um mês e pouco, triplicou o número de sócios, até mesmo sócios que não traziam os filhos passaram a trazer. Nossa, muito fantástico. E coincidiu dessa ideia de aproveitar, de entrar com os meninos. E a gente via, Léo, que é impressionante. Eu entrava com eles lá, organizava, que nem você falou, mas a hora que entrava com os jogadores, na hora de bater foto, eles ficavam assim olhando para os jogadores. Muitos perguntavam pra mim, disse, mas nós vamos jogar? Eu falei, contra o Guará, vocês vão jogar? Ainda? Bem novo. Ainda não, Léo, eu falava, mas pra você ver, então isso aí cria vínculo, cria identidade. E vamos ser sinceros, né, gente? São crianças, nunca mais vamos esquecer disso. A gente tem coisas que a gente passa nessa época aí de 5, 6 anos que até hoje a gente lembra. Então entra na história de um garoto, de um jovem, de um homem mais pra frente. Então esse é o planejamento, sabe? Criar essa identidade, criar o gosto do menino vir a campo, de trazer pai pra campo, trazer mãe, vir ao estádio, sabe? Essa identidade com o clube, isso tem que expandir, não só aqui no União Barbarense, como em toda a região. Legal, muito legal. Bate-papo com o Cláudio Brito. 8h25 quase, ainda tem muito programa pela frente. A gente costuma falar que o papo bom passa muito rápido. Então vamos continuar a trocar essa ideia com o Cláudio Brito. E até voltando um pouquinho no assunto da sua aposentadoria dos gramados, né? Aposentadoria dos gramados. Deixa a nossa presidência. Pois é, não, mas é muito legal para quem está acompanhando Bola na Web e que é torcedor do União Barbarense principalmente, e até quem não está acompanhando, que depois vai ver lá no Facebook que a gente vai estar compartilhando. O Cláudio Brito está falando sem medo, então, porque realmente tem algumas pessoas que, na época que eu trabalhava na Rádio Brasil, inclusive, essa questão da antiga diretoria não gostar de você, a gente percebia e a gente sabia.
Porque teve mesmo pessoas da antiga parceira que falava com o pessoal da imprensa. A gente citava, e o Brito joga? E o Brito isso, o Brito aquilo? Eles faziam um pouco caso. Realmente, então a gente percebia que você não era bem-vindo por parte deles. E até a gente conversava entre a gente, assim, os amigos da imprensa, mas peraí, alguma coisa está errada. O Brito é o principal ídolo recente do time. Como é que o pessoal pode não querer ele? Tem alguma coisa errada. Então isso que você está falando é bem interessante, até para que torcedores que pensaram ou pensam que você deixou por outro motivo, enfim, saibam a real situação. Então é bem legal. Achei bem legal isso, Brito. Agora, falando eu acabei de falar que você é o ídolo recente, e acho que para todo torcedor unionista, aqueles até mais fanáticos, o Brito é hoje, até hoje, vai ser difícil, pelo menos por enquanto, sair um ídolo igual você foi. Acesso de 2012, Cláudio Brito. Vamos falar um pouco desse time, porque era um time pro torcedor desacreditado. O torcedor não botava muita fé. Se no começo daquele campeonato a gente falasse, o União vai ser vice-campeão paulista da Série A2, o torcedor ia rir da nossa cara, ia falar, jamais, vocês estão loucos. E isso e aquilo, o time deu liga. A gente cita 3 nomes, um ainda faz parte do elenco, que é o Melinho. Você, Melinho e Alex. Tem o Thiago Passos também, que fez muito sucesso naquele time. Vocês têm noção do quanto vocês representam? E até eu vi uma enquete, quais foram as melhores equipes da história do União Barbarense. Na enquete que eu vi, vocês ficaram na segunda colocação, só perderam pro time de 98. Tinha o Gilson Batata, aquele time realmente acho que vai ser difícil alguém superar na história do União Barbarense. Mas vocês têm noção do que vocês representam pro União Barbarense e pra cidade de Santa Bárbara após aquele feito? Porque foi um feito. O time, você concordou comigo, o torcedor não botava fé que conseguiria o acesso. Ô Brito, explica pra gente o que aconteceu naquele ano que a equipe conseguiu o acesso, que o time deu liga, que o torcedor ficou de queixo aberto, de boca caída, enfim, do que você quiser falar, porque realmente é uma coisa impressionante. Ninguém esperava, Brito, e o time conseguiu um dos maiores feitos aí do União Barbarense. Como você bem frisou, o time deu liga, mas era um time que se completava. Que nem você frisou, esse time do Gilson Batata aí, eu lembro algumas coisas, timaço. Mas acredito que o nosso grupo, nós tínhamos peça que se completavam. Se você pegar desde do goleiro Thiago Passos até o Caiame, o Tuta, que deu sua contribuição, né, na época, sim. Você vai ver que um completava o outro. Nós tínhamos a defesa Juliano, Rafael Silva. Então o Juliano mais baixo, mas superava na raça, numa roubada de bola, às vezes cobrando falta desses dias com gols. E o Rafael por cima era gigante. Aí você tinha no meio campo, tinha eu, tinha o Dias que ajudando com gol, o Edilson Azul, que a gente se completava, uns com mais pegada, outro com um pouco mais de liderança. O Azul não tinha essa característica de falar, mas tinha uma pegada muito boa, a gente tinha qualidade no passe longo. As laterais, nossa, Alex e Cezinha, os caras eram ala. Eles não eram laterais, eram ala, então a gente atacava pelos dois lados do campo, se completavam também. Então quer dizer, aí Melinho colocando a bola onde quer, para a chegada de Caiame, na correria, e o Tuta com aquela experiência segurando. Então a gente se completava. Cezinha também no ataque. Cezinha fazendo gol de perna direita, perna esquerda, de fora da área, dentro da área de cabeça. Então, quer dizer, foi um grupo que realmente Deus falou assim, ó, esses caras vão ser os caras para isso. Porque como você bem frisou, começou o campeonato, no primeiro jogo, acho que nós em Rio Preto aqui, nós ganhamos 40 e tanto aqui com gol do Dias. Sim, sim. Todo mundo falou, rapaz... Essa temporada, esse campeonato foi o campeonato dos gols, sofridos. Eu lembro do Palmeiras B, que foi 2-1, os dois gols nos acréscimos. Teve um lá... Ferroviária. Na Ferroviária o Caiame saiu do meio campo, passou o time inteiro. Cara, eu tava na arquibancada nesse jogo, foi uma coisa de louco. Coisa de louco, então tudo contribuiu pra isso. E o grupo se fechou, Léo. Então quando o grupo se fecha, dá a liga, entende que nem o Tuta chegou, um cara de time grande, ele tinha tudo pra chegar e falar, não, uma banheira de gelo, às vezes com gelo na temperatura que não tá acostumado, ele falava, não vou fazer, mas não. Ele mergulhava no gelo, a gente dava risada, então criou um vínculo mesmo, criou aquela coisa de família. E as pessoas falam assim, mas isso não funciona no futebol. Funciona, porque futebol você não precisa se dar fora de campo, você precisa lá dentro se fechar e cada um em prol do mesmo objetivo, se comprometer aquilo, e se você está comprometido, você está comprometido comigo, não só com você, e a coisa vai andar. Então foi isso que aconteceu, nós nos fechamos, os resultados foram acontecendo, e daqui a pouco a União chegou, daqui a pouco foi olhando, e aquela zebra, e o time se fortalecendo, ganhando campo, ganhando
corpo, identidade, e quando vê, nós estávamos disputando o título com o São Bernardo. Legal, e até para quem não se lembra, né, na ocasião se classificavam 8 equipes para depois formar 2 grupos de 4 e os 2 melhores de cada grupo conquistavam acesso. O União foi o último classificado, o União classificou em oitavo para depois ser o vice-campeão paulista da Série 2. Aquela temporada, e aí que a gente nota o contraste, porque de equipe desacreditada pelos torcedores lá no começo, a segunda melhor time da história do União, pelo menos na enquete lá que eu pude acompanhar. Então assim, há um contraste bem legal. A Tiane quer falar daqui a pouquinho, daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta pra você, Brito. Certo. É que esse, assim como o de 98, você não lembra muito que você era menor, em 98 o União também foi o último classificado do quadrangular, ele era desacreditado, era um que subia naquela ocasião para pro Paulistão da série A1. O União tinha era o quadrangular, era Ponte Preta, o Noroeste e o lá de Rio Preto, América. Só pedreira, né? Ponte Preta era disparada a favorita porque tinha classificado em primeiro, etc. Eu lembro que teve o primeiro jogo aqui do quadrangular, eles arrebentaram, a torcida da Ponte Preta acabou com o estádio, era só vaso sanitário quebrado, eles destruíram. E o União ganhou de 4-1, se eu não me engano, primeiro jogo. E aí foi. Eu acho que só perde pra esse time, o de 99 também. Mas o de 98, né? Peraí. Vamos lá. O de 98, acho que não tem como contestar. Até por isso que você falou dos times que estavam no quadro. Então, né? Então, assim, acho que essa eleição aí por parte dos torcedores acho que foi muito bem feita. Porque o time de 98 é sem dúvida o melhor da história. E esse de 2012 vem na sequência. Tuta, você citou ele. 2012, durante o campeonato, o União teve uma situação bem embaraçosa. O Tuta, né? Acabou sendo preso, a polícia baixou aqui no clube, prendeu ele durante um treinamento. E naquela ocasião, eu me lembro que muitos torcedores, inclusive eu na época, a gente pensou, poxa, agora o time vai parar. O time eu acho que não vai conseguir nada. Eu acho que o time vai cair muito de rendimento, vai sentir. Porque a gente percebia, Brito, que vocês eram unidos não só no nome União. Vocês eram muito unidos dentro do vestiário. Eu acho que isso também foi um dos fatores primordiais para ter conseguido o acesso. E naquele momento, o que aconteceu? Vocês se fortaleceram mais, pelo menos a impressão que a gente teve. Naquele momento, qual foi a conversa de vocês? Sem o Tuta, a partir do momento que ele saiu do treino, que ele foi preso, vocês chegaram a conversar logo na sequência no vestiário? O que o Claudemir passou pra vocês? O que você pode falar daquele dia? Foi um dia muito atípico, porque eu lembro muito bem que eu fui um dos primeiros a chegar no vestiário com ele. Estava preparada a banheira de gelo pra gente que já tinha acabado o treinamento, a maioria ainda estava no campo. E a gente entrou, o seu Toninho colocou o gelo na temperatura boa, nós já entramos e tal, e daqui a pouco veio aquela muvuca de pessoal estranho que a gente não conhecia, junto com o Danilo, que era um dos diretores, Morale. né? Aí o Danilo chamou, vem cá que tem uma situação assim insensada. Aí, até então, nós não tava nem... Só que o pessoal da polícia conhecia o seu Dário, deu pra ele um privilégio, entre aspas, de pelo menos ele tomar um banho e se trocar, mas dali ele já seria enquadrado. Nossa. E nós achávamos que era outra coisa. Quando levaram ele e tal, tudo, depois que veio a notícia, era uma situação de pensão, né? Que estava muito atrasada, tava umas coisas aí e tal. Levaram ele. Na mesma hora nós reunimos ali, o professor reuniu, nós fechamos aquele negócio de vestiário de fazer uma oração que a gente sempre faz, pedindo para que Deus tomasse a direção de todas as coisas e que, né, o que tiver que ser feito, fosse feito, porque nós iríamos concentrar à noite. Aí tá, né? Ficou aquele humor. Foi na véspera de um jogo ainda. Não lembro qual era o jogo. Se eu não me engano, foi o jogo do Atlético que ele fez gol. Porque vai vendo o que aconteceu. Ele saiu no dia do jogo. Exatamente, né? Aí por quê? Acabou aquela coisa, né? Nós fomos todo mundo em silêncio, acabou o banho, todo mundo em silêncio pro hotel. E daqui a pouco nós nos reunimos na janta lá, e aquele clima de ninguém falar nada, ninguém tocava no assunto, mas sabíamos o que era. E daqui a pouco, quando foi umas 10 e pouca, na hora do lanche, nós estávamos reunidos ainda num quarto, que nós reuníamos sempre, chegou o Tuta, bateu na porta. Falou, gente, eu vim aqui agradecer, porque eu sabia que vocês estavam aí reunidos, fazendo oração por mim. Eu falei, cara, aquela coisa, aquela gritaria, aquela coisa, mas já saiu, né? Todo mundo, mas já saiu, porque resolveu assim, rapidão. Ele chegou aí, né, pra Casa Branca, se não me engano, mas na mesma noite, a advogada dele entrou em acordo lá e ele fez questão de concentrar pro jogo. Então ele apareceu no quarto, bateu no quarto, porque ele perguntou onde está o pessoal, porque a gente estava sempre num quarto, nós reunimos sempre antes do lanche.
Ele bateu e falou, sabia que você estava aí, foi aquela choradeira e tal. E amanhã, não, vou pro jogo. Eu falei, mas rapaz, você ficou... Ele ficou preso, ele contou que tinha 12 caras jogando cacheta. Nossa! Não, mas eu quero estar junto. Rapaz, olha pra você ver, é coisa de Deus. Aí foi pro jogo, ele fez o gol, fez o primeiro gol, nós ganhamos, acho que foi do Atlético. Eu, inclusive, eu fiz gol também contra o Atlético. Não foi naquele 4x1? 4x1 contra o Atlético, foi aqui. Primeiro jogo da segunda fase. Isso, que o Atlético tinha goleado nós lá. Quando eu falei no começo que a torcida achou que o time ia despencar, porque o time já tinha conseguido a classificação no sufoco. Ia começar o quadrangular final. Contra o Atlético Sorocaba, que atropelou nós lá no primeiro... Isso, o Atlético Sorocaba tinha enfiado, acho que 4x0. 4x0 lá. Isso, aí eu lembro que todo mundo pensou, nossa, agora não vai subir, não vai ter como. Tem clima. Não tem clima. Que história, psicológico. Aí foi, o Tuta fez o primeiro gol e ali desandou e o Atlético tava bem na partida, rapaz. Nós tomamos um sufoco com o Thiago, salvou umas 2 bolas lá que era gol, porque eles tinham um bom time também. Só que o momento era nosso. Aí no contra-ataque o Tuta fez o gol, ali abriu a porteira e nós fizemos 1, 2, até o Brito fez gol aquela oportunidade. Você vê como tava fácil. Nossa. Legal, e foi uma grande festa, e aí ali o grupo fez assim de vez, né? Família, família e família. Já a gente vai falar mais dessa campanha de 2012, já vou passar pra Tiane também o microfone, que eu tô falando demais hoje. Mas só pra falar, né, em 2013, né, Brito, no Paulistão, na hora do filé mignon você não aproveitou muito. Você ficou, acho que você foi estrear na 11ª rodada contra o Corinthians, eu tava lá, inclusive no Pacaembu. Você tava com uma lesão na panturrilha, se eu não me engano. Estourei a panturrilha. Você ficou 10 jogos afastados. Ou seja, o filé mignon da Série 1, que você poderia ser muito importante para a equipe não ter caído, você não conseguiu aproveitar. Verdade, foi uma situação muito triste assim, porque foi na véspera do jogo contra o 15 na estreia. O Moisés chegou e falou para mim na semana, Brito, como é que você tá? Eu falei, professor, eu tô sentindo, vou fazer uma ressonância. Fiz a ressonância e acusou uma lesão. Grau 3, e todo mundo deu como acabado o campeonato pra mim. E eu falei, não, eu ainda vou voltar, tinha aquela coisa comigo, e uma lesão seríssima. Grau 3, eu abri 12 centímetros da panturrilha. Deu um tranco. E graças a Deus, cara, eu com 2 meses e meio já tava em campo, e eu voltei contra o Corinthians, eu joguei o jogo todo, e dali coincidiu que o Claudemir tinha voltado, né? O Moisés tinha saído, o Claudemir voltou, o Claudemir falou, Britão, você é meu capitão. Preciso de você, como é que você tá? Eu falei, eu tô curado. E aí coincidiu da gente, né, tocar junto. Seguramos bem, o primeiro tempo foi 0x0, a gente teve uma oportunidade, no segundo tempo os caras colocaram o Ralf, que estava no banco, colocou o Paulinho, que estava no banco, e colocou mais um, que se eu não me engano lá, aí é pra acabar, né? Atual campeão mundial. Aí fez 1, fez 2, fez 3, mas dali a gente conseguiu ir até o limite. E acredito que se o Claudemir tivesse voltado um pouco antes, nós não teríamos deixado o União cair, porque a nossa crescente com ele, o grupo, né, conheceu o Claudemir, conheceu o trabalho, e a gente teve um bom caminho com ele. E acho que uma vitória nos tiraria do descenso por 3 pontos. Mas coisas que a bola nos proporciona. Ô Brito, ainda no Paulistão de 2013, foi nesse que anunciaram, né, a Costa, a Luiz Chulapa, o Tuta, que viriam... Não foi? Foi ano passado? Não, foi no Paulistão de 2013. Porque o Aloysio chegou a vir. Lembra que ele falou do Danone lá? Isso. Foi em 2013, sim. Lembra da história do Danone lá, né? Como você, na época, né, querendo ou não, era um dos remanescentes, o capitão da equipe, viu essa notícia, porque foi assim, nossa, União agora vai, né, vai montar um sub-40, né, vai jogar Master. Verdade. Porque então. a Luiz Chulapa, o Tuta e o Acosta... E ainda colocaram o Brito nessa história aí também. E o Brito já não era tão novinho também. Como que foi pra você, pra administrar isso? Porque sabe que eu me lembro, acho que você vai se recordar também. Quando o Ricardinho, que jogava no Corinthians, foi jogar no São Paulo, e tinha aquela questão de diferença salarial. Uhum. Aquele ano, o São Paulo era aquele Oswaldo Oliveira, o técnico, aquele que eu falo que ele fala com o dente fechado, parece que ele usa dentadura, que ele fala assim, pelo meio dos dentes. Conectando o cara. Aí, eu lembro que o time não rendia. Por quê? Falava, toca lá. Que na época era tipo, o maior salário era do Rogério Ceni e o segundo era dele, que na época era 200 mil reais. Muita coisa. Que hoje deve o jogador mais básico do São Paulo deve ganhar isso, né? E aí estamos falando, toca lá pro 200 mil, toca lá pro 200 mil. Isso também acaba influenciando na formação de grupo, né? Com certeza.
embora a gente saiba que isso na bola sempre vai acontecer. Jogadores que vão vir ganhando mais pelo que fizeram, ou por uma transação, ou por algum interesse. E jogadores que às vezes não vão receber tanto e às vezes aquele que não recebe nada. Mas os que vão ajudar, os que vão... Isso aí só o tempo, o treinamento e os jogos vão dizer, porque no time que nós subimos mesmo, a gente tinha bons jogadores bem renomados e salários bem ajustados, como o Tuta, mas também nós tínhamos o Júlio, que foi muito importante também, lembra do Júlio? Era um menino que chegou para fazer teste no União, fez um salário lá muito baixo, sempre criticado, e ajudou contra o Dax lá e aqui. Então, quer dizer, isso é bem relativo, mas coisa que sempre vai acontecer. Por isso, eu sempre defendo jogadores de identidade com o clube. Não estou defendendo o Cláudio Brito, gente, sem demagogia. Mas jogadores com identidade com o clube. Porque o jogador com identidade com o clube, ele passa isso pros caras. Fala, gente, ó, independente de vai trazer fulano que vai ganhar 200 mil e fulano que vai ganhar um salário mínimo, o importante é a união. E foi isso que você fez na época? Com esses medalhões, né, digamos assim? Foi o que nós conseguimos fazer. Eu, o Paulo Santos, era muito bom para isso. O próprio Dias era muito bom. O próprio Rafael Silva. Gente, ele falou assim, ó, nós vamos estar no mesmo barco, independente que vai vir jogador ganhando 30 vezes mais, mas nós vamos estar no mesmo barco. É a União Barbarense. Então isso ajuda, o cara entende, o grupo assimila melhor. Porque sabe que a desigualdade vai sempre acontecer, tis. Mas administrar não dá pra deixar só para um treinador, porque às vezes o treinador não tem tempo. Ele tem que ajeitar o time, tem que treinar o que ele tem que treinar, a diretoria tem que correr atrás dos ajustes. Às vezes precisa de jogadores com essa característica, essa identidade, para estar transmitindo para os outros e poder administrar bem essa situação. É bom a gente lembrar que você tocou no assunto, né, do Tuta, do Acosta, porque assim, querendo ou não, é um reflexo também da campanha que é desenvolvida dentro de campo, né? Porque aí o Aloysio veio, não veio, né? Veio e não veio, mas né? Chegou a treinar, né? Treinou um dia. É a volta de quem não foi, né? Participou da rodinha lá. Viu? É a volta de quem não foi, né? Esse é a volta de quem não foi. É igual aconteceu com aquele que foi pro Piracicaba, que veio e treinou, o Daniel Bueno. Veio e treinou de manhã, à tarde foi para Piracicaba. Pois é. E agora, como você vê a atual campanha do União Barbarense nesse Campeonato Paulista da Série 2, com Vaguinho Dias? Tem alguns jogadores que você teve a oportunidade de trabalhar junto, você trabalhou com o Vaguinho Dias também. Como você vê a atual situação? Lembrando que o União agora, depois de uma série de vitórias, teve a primeira derrota contra o Guarani, como nós já dissemos, que acreditamos de uma forma muito injusta. Jogou bem, principalmente no segundo tempo, né? Como que você vê a campanha do União Barbarense? Muito boa, razoável, e eu acredito que tá tomando corpo. Eu acredito que, né, conversando, é lógico que a gente não tá lá no dia a dia, mas pelo que o pessoal passa pra gente, alguns amigos que nós temos lá, que nem de jogadores mesmo, eu tenho o que a gente conhece, jogou junto, o Melinho, o Diogo, que agora machucou o joelho, mas o Douglas, goleiro, o resto do pessoal é novo pra mim, mas tem membros da comissão que são amigos, e eles comentam com a gente, Brito, o pessoal tá fortalecido, hein? O pessoal deu uma chegada. E pelo que eu tenho visto, eu acompanhei os jogos em casa, o União tem um time pra chegar. O pessoal fala assim, mas tá nivelado. Claro que tá nivelado. Sempre teve. Série A2 sempre foi isso, nunca fugiu disso. Já visto o ano que nós subimos, nós também estava niveladíssimo, nós não tínhamos estrela, mas tinha um grupo que incorporou, encaixou e foi embora. Eu estou vendo isso nesse ano também, a expectativa do nosso torcedor, porque o nosso torcedor, Tis, ele tem uma característica, ele consegue tirar do jogador o que o jogador às vezes nem sabe que ele tem, Léo. O torcedor nosso aqui, ele consegue, numa jogada, ele vai incendiando aquela jogada que o cara, ou ele só tem uma coisa a fazer, ou ele se entrega, que ele vai até o fim, a jogada vai sair, ou ele sabe que ele tá lascado. Então, o nosso torcedor tem essa característica, e isso tem ajudado muito, porque a União sempre foi forte dentro de casa pela torcida, porque a torcida faz o time. E a gente sente lá dentro. Então eu acredito que está num bom momento, eu estou vendo com bons olhos. Que nem você bem frisou, perdemos um jogo que poderíamos ter ganho. E agora tem um concorrente direto aí no sábado, né? São Caetano. É jogo para a torcida de novo encher, inflamar e qualquer bola agitar como sempre agitou. Porque eu tenho uma coisa comigo. Quando o grupo fecha, e o pessoal fala isso, o vestiário. Parece que o vestiário tá fechado. Chega. Aí chega, Léo. Legal. E é bom você falar isso, Brito, porque a gente, agora você olhando de fora, quais as semelhanças com aquela equipe do acesso de 2012 que você estava? Porque essa equipe também, se a gente pegar alguns torcedores
no início do campeonato, também é um time desacreditado pelos torcedores. Você pega o Rodrigo Maranhão, que hoje tem 7 gols, ele foi aprovado no teste aqui, igual o Júlio que você citou. Ele foi aprovado no teste. Quem é Rodrigo Maranhão? Pelo amor de Deus, quem, né? Rodriguinho vem se destacando também. Quem era Rodriguinho? Ninguém sabia quem era. E como você bem disse, o time tá engrenando. Parece que vai lutar até o fim. Mas dá pra citar alguma semelhança, assim, com o que você tá vendo de fora agora com aquele time de 2012, Brito? A pegada. Sabe, você vê, quando você tem zagueiros bons, que é o caso que nós tínhamos em 2012 e temos hoje, zagueiros bons e com pegada, é o primordial de uma Série A2. Porque o gol ele vai sair, uma bola parada, num descuido, que nem foi o clássico aqui contra o Rio Branco, foi um descuido, a bola passou, gol e já era, morreu 1-0, 3, né? Então o gol vai sair. Claro, trabalhado, aquela coisa que a comissão sempre tem definido, mas quando você tem uma defesa bem postada, com 2 zagueiros, e tô falando dos que estão jogando, mas tenho certeza que os que estão lá também estão de zóio e estão assimilando aquilo que os titulares hoje estão fazendo. Se precisar amanhã vão fazer e vão corresponder. E tem três zagueiros muito bons, Vinícius, Renan e Camacho, para 2 vagas. Exatamente, então quer dizer, olha pra você ver como que é. Então quando você tem isso, um goleiro firme, na minha opinião, um goleiro muito firme, um meio campo qualificado, um meio campo que sabe o que faz. A tendência é essa mesmo, Léo. A tendência é pender pelo que aconteceu em 2012. E a torcida indo junto, que nem tá indo, cada dia mais, o torcedor vindo mais, acreditando mais, daqui a pouco o torcedor, olha, o União chegou, o União pode chegar. Então é isso que a gente está tendo como perspectiva para essa reta final do campeonato. Show de bola. Brito, vamos falar um pouquinho da sua carreira, de uma maneira geral. Faz um resumo pra gente das equipes que você passou. Fala aí, carreira do Cláudio Brito pra gente e quais pessoas foram importantes na sua vida como jogador. Porque você citou aqui já diversas vezes Dário Furlan e Claudemir Peixoto. Imagino que esses 2 fazem parte, eu queria que você falasse além deles quem mais faz parte da trajetória do Cláudio Brito no futebol. Bom, vamos começar por território. Vamos começar pelo início. Território. Em São Paulo eu tive a oportunidade de jogar no Mojimirim, no Ituano, no Atlético de Sorocaba, no Mirassol, depois o União Barbarense. E em Minas eu joguei na Caldense, no Rio Branco de Andradas e no Boa Esporte, que era o Ituiutaba na época que eu estava lá, disputei o brasileiro. Joinville eu passei pelo Joinville, né, lá pelo lado do sul. Não joguei em Porto Alegre, da minha cidade natal, é uma das maiores frustrações. Você não tem frustração, mas uma das maiores, assim, que eu queria. Umas coisas que eu queria, ter jogado no Inter. Minha família toda é colorada, imagina. Mas não joguei no sul. Aí tive a oportunidade de jogar lá no sul, um pouquinho mais pra cima, em Curitiba, ali, Joinville, Santa Catarina, no próprio Atlético Paranaense, tinha uma passagem por lá. Em São Paulo, Marília, não posso esquecer o Marília, foi muito importante, como brasileiro da Série B. Manaus, eu tive o Nacional de Manaus. E tive a oportunidade de jogar na Arábia Saudita por 2 anos. Então, uma experiência muito boa, como eu disse. Vivi muitas coisas. E como pessoas, assim, eu não posso deixar de destacar um treinador. Inclusive, ele vem aqui sábado. E eu não sei se vai dar para mim estar aqui, que eu tenho um outro compromisso, mas eu queria estar aqui e dar um abraço nele, que todas as vezes que eu tenho oportunidade eu vou dar um abraço nele e falo, professor, o senhor foi um dos caras que me ajudou e, enfim. Luiz Carlos Martins. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Ituano, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Mirassol e depois no Marília na Série B. Então foi um cara que sempre chegava e falava, Brito, você tem características para ser um grande treinador. Ele já falava isso, sabe? Embora nunca foi a minha praia. Mas ele falava isso. Você tem essa característica, sabe? Então foi um cara que foi me dando toques, foi me dando coisas além das 4 linhas. Se eu não me engano, foi ele que subiu a União em 97. Ele que subiu, tem uma história muito linda aqui. Luiz Carlos Martins. E a gente teve uma afinidade muito boa no Mirassol, onde eu conheci o filho dele, que é preparador físico dele agora, o André, que era um lateral que chegava a madeira, dava carrinho, tudo quanto até no vestiário dava carrinho. Por isso que parou, foi... É o preparador físico. Mas a gente teve esse vínculo em Mirassol, então eu queria destacar Luiz Carlos Martins, junto com o seu Dário Furlan, e Claudemir Peixoto foram as pessoas na bola que foram meus paizãos e, assim, pessoas de referência na bola pra mim. E os amigos que, assim, como nós temos você na rede social, né, lá no Facebook, temos você, temos a Silvana, que a gente acompanha, porque gosta deles, eu gosto muito do Cláudio Brito e da Silvana, e sei que é recíproco de vocês também. A gente vê sempre vocês com o Alex, com o Emílio. É verdade, o Léo saiu do estádio e foi comer.
Que eu... Exatamente. O Léo foi jantar depois do jogo e encontrou eles lá. Amigos tem vários também, né, Cláudio Brito? Eu costumo dizer que a gente na bola, a gente faz poucos amigos, a gente faz muitos colegas, né? Porque às vezes você não precisa, que nem eu falei, não precisa se dar bem fora de campo. Dentro de campo você só precisa ter sintonia, encaixar e respeito e as coisas vão embora. Mas sempre tem aqueles que a gente é mais chegado, que nem, como você frisou, o Emílio também foi um cara que eu não posso deixar de falar, cara. Porque a minha vinda para Santa Bárbara do Oeste, pouca gente sabe, eu devo a Deus ao Emílio. Porque eu ia parar. Nossa, pouca gente sabe disso. Mas você ia parar mais eu já ia parar em 2009. Só que o Emílio falou assim, Britão, você tá parado? Eu falei, cara, eu tô parando, chega, pra mim não dá. E o Emílio falou assim, não, tem um treinador aqui que te conhece. Na época o Rabelo. Carlos Rabelo. Vem pra cá. Eu falei, Emílio, não, vem pra cá, Britão. Aí colocou eu em contato na época o antigo MSN. E aí foi quando eu vim pra Santa Bárbara do Oeste, cara. E eu nem pensava que ali a minha vida ia ter um outro norte. Aí conheceu a Silvana. Conheci aquela loura. Né, o Emilhão sempre foi um cara acima da média. Isso também que nem você falou, os vínculos. Aí o Emílio é irmãozão, cara. Nós jogamos junto no Sertãozinho. E a gente ficamos 6 meses lá, coisa de irmandade mesmo. Mas por isso que eu digo, amigos na bola, você tem poucos. Você faz muita colega, companheiro. Mas amigos são poucos. Mas os poucos que eu tenho, graças a Deus, eles compensam todos os meus colegas que eu tive ao longo de toda a minha carreira. Faltam quantos minutos, produção? 10 minutos? Então vamos lá. Nossa, passa muito rápido. Quando o papo é bom, vai embora. Então, começar já para a parte final. Cláudio não, Brito, né? Cláudio é muito formal. Muito formal, né? Tipo, Cláudio, parece que tá bravo, né? Cláudio. Parece a Silvana quando eu chamo de Cláudio que o bicho pegou. Aí você sai correndo, né? Eu já falei, já vou pedir desculpa. Eu não sei o que eu fiz. Eu já vou pedir desculpa. Eu não sei o que eu fiz. Se eu vou fazer também, depois já pedir desculpa, Léo. Ô, Brito, quem que acompanha o nosso programa e fala, nossa, me identifiquei, gostei dele, queria fazer parte da escolinha, queria colocar meu filho para trabalhar com esse cara, para ajudar na formação dele como cidadão, o que deve fazer? Olha, é simples, gente. Nós estamos aqui com o projeto com o pessoal da diretoria, que, como eu disse, né, é socioeducacional. Então, o pessoal vai ficar sócio do clube e vai usufruir de toda essa estrutura que a União tem hoje, muito boa e ainda vai melhorar muito. E vai ter um professor Brito ali que vai estar cuidando do seu filho na idade de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São as categorias que eu tenho. E aqui... mas eu ainda não sou sócio, mas meu menino quer começar amanhã. Traz ele amanhã aqui, ele fica com a gente aqui 2, 3 semanas até ele ver se é isso mesmo. E vai adquirir o título. Hoje não tem título, não tem mais título. Hoje, se eu não me engano, já vem, faz assume a mensalidade. Mensalidade agora eu não recordo o valor, mas já faz a mensalidade ali, já vai usufruir de toda a estrutura da parte social e com certeza já vai colocar o menino lá para o menino estar fazendo atividade com o Brito e vai ser uma grande festa, um grande prazer, uma grande satisfação. É só vir aqui no clube, falar, olha, eu quero ficar sócio e vou colocar meu filho na escolinha do Britão. Legal, tá? Então, ó, pra quem quiser fazer parte aí, você tem, e até faz parte da pergunta que eu vou te fazer, o reconhecimento agora que você parou de jogar. Você, obviamente, até por conta da Silvana e tudo mais, você ficou aqui em Santa Bárbara e acredito eu que quer viver aqui pra sempre. Pra sempre. A partir de agora. Mas como é que é o reconhecimento nas ruas, Brito? Você criou um vínculo muito grande com a União. Com certeza. Tanto é que tá trabalhando aqui hoje. Então vou fazer 2 perguntas em uma. Até pra garotada que tá vindo aí treinar com você e até os pais, os torcedores, como é que é esse reconhecimento nas ruas? E se você tem o sonho de ser treinador do profissional do União Barbarense? Não, eu não tenho sonho de ser treinador. Não tenho sonho, não tenho. Não é uma coisa... Então tá, desculpa te cortar, mas não tenho sonho, mas surgiu um convite aí, Brito, você faz parte da nossa história, queremos você e ninguém mais. E aí? Opa, aí nós vamos conversar. Aí muda. Porque assim, não é um sonho que eu tenho, sabe? Aquela coisa igual o Tony. O Tony falou que ele era o que ele queria. Eu não. Pode ser que amanhã eu te marque uma nova entrevista e eu falo pra você, não, Léo, meu sonho agora é esse. Mas hoje, não é esse o meu sonho, não é esse o meu foco. O que eu quero é estar com a molecada, passar aquilo que eu aprendi no futebol, que meus pais me deram lá no Sul, de comportamento, de coisas boas, de integridade, de livrar os meninos das coisas ruins que a vida tem. Esse é o meu foco. E o reconhecimento, Léo, você foi fantástico na pergunta, porque é isso que me mantém hoje vivo. É isso que não sugou totalmente a energia do Brito. Porque, graças a Deus, a pessoa associa o Cláudio Brito a essa campanha de 2002, principalmente.
o acesso. Eles lembram do Brito levantando a taça, dentro de campo, vestindo, ajudando, gritando. Então é isso que ficou. E o reconhecimento, graças a Deus, e eu só tenho a agradecer, ele é muito grande. Então quando eu vou a algum lugar, o pessoal reconhece e vem, Brito, apesar de que, muitos sabem, apesar do que você passou, Britão, você é um cara vencedor. Então isso te dá uma satisfação, te dá aquela coisa de que, poxa, eu tô no lugar certo, na hora certa e vida que segue, vambora. Eu esqueci de mandar um abraço pro Sandro Campanhol, que está acompanhando. Mandou um abraço para nós todos aqui. Sandro, obrigada pela audiência, por nos acompanhar. Fique ligado, semana que vem teremos Vinícius Furlan, secretário de Esportes, direto de Janeiro Pedroso, confirmado pela assessoria de imprensa. Obrigada, Éder Henrique, por nos responder e nos atender sempre bem. Agora eu vou passar para você terminar. Vou terminar aqui da minha parte, daí eu já passo para você fazer as considerações finais, minha cara Tiana Brito. Vamos descontrair um pouquinho aqui agora. A gente até descontraiu bastante já durante o programa. Camisa. Não vou. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Que eu vestia 5 lá no jogo contra o Linense, teve também, 5. Foi bom você ter lembrado isso também. Isso ficou na história. No Paulistão, ele vestiu a camisa 5. Quem que era o zagueiro? O Rafael Silva. E o Rafael Silva também tava com a 5. O Brito foi dar uma entrevista lá pro Sport TV, porque os dois com a camisa 5. Não pode, o Brito e o Rafael Silva lá com a camisa 5 no jogo. Jogaram. Aí depois perceberam. Nós voltamos pro segundo tempo com os dois com a mesma 5. Não, depois perceberam. Não, depois que perceberam que o pessoal lá de cima da Sport TV avisou. Aí parou o jogo, eu tomei cartão, tal, tudo. Mas nós não ganhamos o jogo. Que coisa. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte. Conta pra gente, seria essa sem dúvida, mas já que você já contou essa, conta uma história engraçada pra gente. Pode ser de vestiário, pode ser de jogo, rapaz, desses seus longos anos de carreira. Lembra uma aí, Brito? Uma história bem engraçada. Engraçada e perigosa. O Libaia. Cabelo de boneca. Ele apitava os recreativos nossos, Léo. Que o Claudemir participava, o finado agora, Zé Rico participava, poxa vida, participava porque ele sempre gostou. E o Libaia que apitava. Então nós desde o início do campeonato, pô, Libaia, você tá cego, você não sabe aquela coisa de encher o saco? E ele falava, um dia eu vou vir armado aqui, eu não consigo apitar, quero ver. Mas nós levamos na brincadeira, né? Pois no último recreativo ele não me apareceu com uma pistola, rapaz. Meu Deus! Mas até então nós tava achando que era de brinquedo, né? Falar, o Libaia não é louco, né? Não, vocês vão ver hoje. Nós, beleza, deve ser de brinquedo. Daqui a pouco, eu não sei o que aconteceu lá, o Tuto acho que deu uma reclamada com ele saiu dando uns pipocos, rapaz. O que é? Eu apitei, pá, foi aquela corrida e o Claudemir ficou louco com ele. O Claudemir falou, o Libaia, você é louco. Eu falei que eu ia vir, eu falei que esse cara não estavam acreditando em mim. Passaram a temporada toda achando que era brincadeira. Com a arma, cara. Ele apitou o recreativo armado, acabou o recreativo. Que doideira! Olha só que história sensacional. É isso, olha só, gente. Pessoa que. Imagina, Tiane. Nossa, e ele atirando pro chão. Pá. Que coisa, Cabelo olha só, boneca. Brito e sua história. Gente, falta 5 minutinhos, eu vou fazer um encerramento aqui da minha parte. A gente poderia ficar aqui até meia-noite, até amanhã cedo, gostoso, conversando com o Brito. É muito legal sempre que a gente bate um papo. Brito, obrigado pela presença. Pô, Léo, obrigado por aceitar o nosso convite. O Brito, se a gente chamasse ele hoje à tarde, ele ia aceitar, porque ele tá sempre assim, disponível para nos atender. Ele que tá com a loura, né? Teria, a gente até perguntou nisso. Cadê a Silvana? Cadê a Silvana? Ela tá dando aula, tá certo. Autorizou. Alguém tem que trabalhar na família, né? Alguém tem que trabalhar, pô. É isso, então, Brito. Muito obrigado mais uma vez. Legal. A gente fica muito feliz de ter construído essa amizade com você. Quando eu entrei na Rádio Brasil, eu tinha você como, enfim, nossa, meu ídolo. Realmente a gente acompanhava como torcedor mesmo de fora e hoje a gente fica muito feliz de ser amigo seu e da Silvana. E a gente só te deseja o melhor. Obrigado. Onde você quiser seguir. Se quiser ficar o resto da vida treinando molecada, que você tenha sucesso o resto da vida fazendo isso. Legal, se for pra você treinar a União Profissional, a gente vai estar lá te apoiando também. Então, a gente só te deseja o melhor sempre. Obrigado e manda um beijo pra Silvana em nome de todos nós. Pode deixar ser dado e eu que agradeço vocês que nem se frisou. É muito mais que companheiros, são amigos, pessoas que têm vínculo com a gente e eu fiquei muito feliz pelo convite e que nem você falou, se deixar a gente vai até amanhã para conversa muito boa, bons amigos, ambiente tudo gostoso e esse é o prazer da vida, saber que tem pessoas que estão do nosso lado independente do que a gente seja, estão do nosso lado pelo que a gente é, isso é bom. Quero agradecer a presença do Cláudio Brito nesses 60 minutos de programa, o Léo mais uma vez, 59, hoje eu sou adiantada. Que a sua vida seja muito próspera, obrigado, porque você merece, Cláudio Brito, obrigado, porque você
Hoje eu falei certo. Que você continue, porque você é uma pessoa muito querida, muito iluminada. Obrigado, Um beijo pra Silvana, que não pôde comparecer, que alguém tem que trabalhar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Como amigo a gente conhece. Bom, e a você que nos acompanhou por 60 minutos, meu muito obrigada. Compareça ao estádio sábado às 16 horas, União Barbarense São Caetano, briga direta pelo acesso. Isso mesmo. Deve ser o mesmo preço, R$10 antecipado, na hora 20 e 10h30. Acompanhe também, da semana que vem, Bola na Web, direto do ginásio de Janiro Pedroso, às 20 horas, com o secretário de Esportes Vinícius Fulan. Espero vocês. Até lá.